Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nós estamos de volta com a nossa formação, introdução à liturgia. No programa passado, nós tratamos a respeito da liturgia da palavra, não é? E hoje nós vamos abordar a liturgia eucarística. Também nós vamos fazer algo mais sucinto, vamos fazer um vídeo um pouco mais breve, para que você possa acompanhar melhor a nossa formação sobre a liturgia. Bom, então nós vamos tratar a respeito da liturgia eucarística. Está aqui o Celito e o Denilson. Boa tarde, Celito. Boa tarde, Denilson. Boa tarde. É um prazer estarmos com vocês nesta nossa formação. Nós vamos tratar a respeito da liturgia eucarística. Então, lembremos da palavra Eucaristia. Eucaristia significa ação de graças. Eucaristein, vem do grego, ação de graças. Então, a liturgia eucarística segue-se após a liturgia da palavra, como nós já tratamos a respeito da liturgia da palavra. Então, na liturgia eucarística, Jesus, ali na última ceia, ele institui verdadeiramente o seu sacrifício e a ceia pascal, que torna-se presente, atual, né? Algumas pessoas falam de renovação. Na verdade, é uma atualização do sacrifício de Cristo. Então, na liturgia, na missa, na Eucaristia, acontece a atualização ou a presentificação, né, do sacrifício único e eterno de Cristo, né, que aconteceu na cruz. Então, nós temos ali, na última ceia, a instituição do sacrifício da ceia pascal, que se torna presente, atual, ali no altar, no sacramento, do sacrifício da cruz. Por isso que a Santa Missa, ela é, ao mesmo tempo, ceia e sacrifício. Nós não podemos separar uma coisa da outra. A Eucaristia, ela é, ao mesmo tempo, ceia e sacrifício. Não tem jeito de você falar, vamos celebrar a Eucaristia, a ceia do Senhor, sem levar em consideração a dimensão sacrificial, porque senão nós vamos perder o sentido. E a gente percebe aí que tem muitas paróquias, muitas comunidades que apenas celebram a ceia do Senhor, se esquecem do sacrifício, não é? Verdade. Eu acho que essa questão do sacrifício, padre, na missa, parece que se perdeu um pouco mesmo, né? Não sei se foi na catequese do povo de Deus, né? das crianças. Não sei se foi uma questão pós-conciliar também, né? Mas se perdeu essa questão do sacrifício que é atualizado na missa. Exato. Não fala, nós estamos seguindo aqui, né? O pessoal já sabe, a instrução geral do Salomão, aqui não fala, né? Mas eu queria que o senhor desse uma explicada sobre essa questão, que é um termo da teologia, que é esse sacrifício, ele é incruento na missa. Você podia falar um pouquinho? Interessante. Incruento porque não acontece como aconteceu na cruz, de fato, como realidade. Acontece como sacramento. Por isso é um sacrifício incruento, ou seja, nós não temos ali o derramamento de sangue, nós não temos ali o corpo de Cristo sendo como que dilacerado, né? Nós não temos na Santa Missa isso. Porém, esse mesmo sacrifício, esse mesmo acontecimento, ele se faz presente de uma maneira mística, não é? De um modo místico. Jesus, ele se entrega de uma maneira incruenta. Então, ali, na Santa Missa, nós temos o sacrifício incruento, não é? Porque não tem o corpo físico, nós temos sim o corpo físico de Cristo, mas não como aconteceu no Calvário. Como diz o venerável Fulton Sheen, né? Não é o mesmo corpo que nasceu da Virgem Maria, porque aquele corpo foi glorificado. Foi glorificado, né? Exatamente. Então, mas é um sacrifício. Acontece o sacrifício do corpo de Cristo.
temos aí aquela questão da sacramentalidade. Né? Então, o que no Antigo Testamento era figura, no Novo Testamento é realidade. E agora, no nosso tempo, é sacramento. Então, nós temos essas três dimensões de prefiguração, Antigo Testamento, de realidade no Novo Testamento, acontecimento, e nós temos a terceira realidade, que é também acontecimento, se torna presente, mas sacramentalmente. Então nós temos uma economia sacramental. Nossa. Interessante, né? Esse termo economia para nós, na teologia, na liturgia, né? na nossa reflexão teológica, economia é o que Deus realiza. Nós falamos de economia, é o que Deus faz. Então nós temos verdadeiramente uma economia sacramental, da ação de Deus atual. Né? Então, e na Santa Missa isso se expressa de uma maneira magnânima e suprema e plena. Né? A liturgia a maior ação que nós podemos ter. É o ato sexual da igreja. Né? O São Leonardo de Porto Maurício, nesse livro que o Denilson está na mão aí, ele faz uma analogia muito bacana, padre, né? Até para talvez a gente finalizar essa parte de sacrifício. Ele fala que quando ele celebra na igreja o Natal, ele celebra o nascimento de Jesus. Só que Jesus não nasce. Exato. Né? Ali. É uma memória, é uma celebração. Um acontecimento físico. Isso. Ele fala de Pentecostes, a mesma coisa. Quando ele celebra Pentecostes, o Espírito Santo não vem novamente. Não vem, sei lá. Agora, quando a gente celebra a Santa Missa, é como diz o venerável Fulton Sheen novamente, é como se a gente arrancasse a cruz com Cristo e fincasse ela na Votuporanga, em Sebastianópolis. Então acontece realmente um sacrifício. Não é apenas uma memória. Nós estamos lembrando aqui da morte de Nosso Senhor no Calvário. Não. Não é uma lembrança, não é uma memória no sentido superficial que nós temos. Não é que a gente vai lembrar o que Jesus fez. A memória para nós é tornar presente essa realidade de 2000 anos atrás hoje. É isso que é a anamnesis. O que é a anamnesis? A anamnesis é a memória, mas não no sentido de vamos lembrar o que Jesus fez. Como o Senhor disse, né, na última ceia, fazer isto em memória de mim. Então não é uma lembrança, é tornar-se presente, atual. Né? É presentificar, tornar atual. Isso é anamnesis. Esse termo anamnesis para nós aqui, na nossa formação litúrgica, é fundamental. O padre, bom, a questão do sacrifício, que a missa é realmente o santo sacrifício de Nosso Senhor, ficou claro. Sim. Aí o senhor falou do fazer isso em memória de mim. Exato. Não é? A questão da ceia, onde Jesus instituiu. Foi instituído, né, para que se fizesse, façam isso. Exato. Se celebrem em outros lugares. E ele utilizou da ceia pascal, dos judeus. Jesus tinha claramente... claro, existe essa ruptura, claro. Não é? Porque no Novo Testamento, quando Jesus diz, este é o sangue da nova e eterna aliança. Então ali Jesus ele utilizou da ceia pascal para instituir a sua Páscoa, a Páscoa de Cristo, né? Sim. A Páscoa de Jesus. E ele na ceia, que é onde eu queria chegar, a gente falou do sacrifício, na ceia ele instituiu ministros. Sim. Né? Que fossem e atualizassem. Então, padre, a gente pode afirmar com toda certeza, historicamente falando, teologicamente falando e até filosoficamente falando, sim, de que apenas o legítimo sacerdote ordenado, exato, que tem a sucessão apostólica que vem de Pedro, só esse realiza o verdadeiro sacrifício. É porque Jesus ele celebrou ali, né, a ceia pascal do seu sacrifício com os apóstolos. Então ele celebrou ali com os 12 e os instituiu. Tanto é que na Quinta-feira Santa, nós temos a instituição da Eucaristia, não é? Do memorial, ali do seu sacrifício em forma de ceia. Mas nós temos também a instituição do sacerdócio. Ou seja, ceando com os discípulos, ceando com os apóstolos, Jesus institui o seu sacrifício, que é sacramento,
e ele institui o sacerdócio ministerial. A gente podia... Você quer colocar alguma coisa, Nilson? Como eu estava partilhando sobre o sacrifício, até procurando o texto que São Leonardo disse, né? Que ele explica mais claramente, assim como o padre já colocou, a respeito da realidade do sacrifício da Santa Missa. Só vou ler aqui para a gente entender melhor também, nesse aspecto do sacrifício. Estou voltando já para a informação, né? Como o São Leonardo fala da primeira excelência da Santa Missa, ele fala do sacrifício cruento e o sacrifício incruento, que é o que acontece em cada Santa Missa, né? Ele fala o seguinte: a principal excelência do santo sacrifício da missa consiste em que se deve considerá-lo como essencialmente o mesmo oferecido no Calvário sobre a cruz, com esta única diferença, que o sacrifício da cruz foi sangrento e só se realizou uma vez, e que nessa única oblação Jesus Cristo satisfez plenamente por todos os pecados do mundo, enquanto que o sacrifício do altar é um sacrifício incruento, que se pode renovar uma infinidade de vezes e que foi instituído para nós aplicar especialmente esta expiação universal que Jesus por nós cumpriu no Calvário. Assim, o sacrifício cruento foi o meio de nossa redenção, e o sacrifício incruento nos proporciona as graças da nossa redenção. Um abre-nos os tesouros dos méritos de Cristo, nosso Senhor, o outro nos dá para os utilizarmos. Essa é a doutrina da Igreja, né? Então, a gente encontra aí no catecismo, encontramos nos documentos da Igreja essa concepção de que a missa verdadeiramente é o sacrifício do Senhor. É isso que eu acho interessante, né? Porque os santos falam que a missa é o sacrifício. O próprio catecismo da Igreja fala que é o santo sacrifício também. Os documentos missal falam que é. Mas na prática não vimos isso. Muitas vezes você Maquia, assim, essa é uma crítica, como leigo, que eu posso dizer mesmo assim, que maquiam o que é o sacrifício e mostram que é uma festa, nem tanto um banquete, porque existem essas duas dimensões da Santa Missa, que é banquete e sacrifício, mas sabemos que no banquete não se celebra a festa, celebra-se o banquete, não se bate palma no banquete, não dança no banquete. Porque existe, é claro que hoje existe uma crítica em relação mas separar profano do sagrado, com Cristo nós temos tudo sagrado, mas existem sim algumas diferenças. Por exemplo, naquilo que nós encontramos numa realidade profana, entendem o que eu estou falando aqui sobre profano, né? Não estou com uma mentalidade arcaica em relação a isso, mas é aquilo que se realiza corriqueiramente, né? E a missa não é um evento corriqueiro. A missa é algo extraordinário, né? É algo extraordinário. A missa nos remete a uma realidade diferente daquilo que é o ordinário, aquilo que é o corriqueiro. Então existem elementos que se colocam na missa que não cabem, né? Não estão de acordo. Talvez com a intenção de atrair, né? Pois é. De atrair as pessoas, aí camufla um pouquinho o santo sacrifício. Mas eu vejo assim, que devido a uma mentalidade no passado, de que sacrifício é você sofrer, é você ficar triste, né? É você... Existem esses resquícios na nossa igreja. Existem alguns resquícios assim, de um passado um tanto que nebuloso, podemos dizer. Não somente este aspecto existia no passado, é claro que no passado houve muita espiritualidade também, muitas coisas boas, porque às vezes as pessoas pensam nas coisas passadas apenas com uma visão pejorativa da Idade das Trevas. A Idade Média, por exemplo, quando as pessoas criticam, mas isso é coisa da Idade Média. Ou seja, as pessoas estão vendo um aspecto da Idade Média. Bendita seja a Idade Média. A Idade Média, né, foi algo assim, esplendoroso, né, para a fé católica, para a Igreja Católica, até para a humanidade, para a sociedade, para a
Então as pessoas ficam presas apenas no aspecto pejorativo. Então, eu vejo assim, essa concepção de que o sacrifício é algo do passado, essa concepção de sacrifício é uma coisa obsoleta, uma coisa já superada, é que leva as pessoas hoje a terem uma interpretação, uma hermenêutica, não é, que acaba até fugindo daquilo que você disse, Deus, do real sentido da celebração, do real sentido do culto cristão. Isso acontece, infelizmente, né? Vamos. Bom, a gente já deu uma boa explicada no sentido do sacrifício da missa, que é um banquete também, né? Que não tem como separar, né? O senhor deixou bem claro isso nisso. E eu me salvo disso aqui, né? Na Santa Ceia existiu o sacrifício e o banquete. Então nós vamos perceber que a missa toda, ela está fundamentada nos gestos e nas palavras de Cristo ali na última ceia, na instituição do seu sacrifício, né? E então Jesus, ele toma o pão e o vinho, essa primeira parte, que é a procissão das oferendas, a preparação dos dons. Daí Jesus dá graças ao Pai, né? Ele dá graças ao Pai. Então essa parte é a própria oração eucarística, né? Que é a ação de graças, a oração de ação de graças, ou seja, Cristo ele dá graças ao Pai. Depois ele dá aos seus discípulos, né? Ele entrega aos seus discípulos, ele profere as palavras da consagração e entrega aos seus discípulos, né? Então é essa terceira parte, que é a comunhão, a fração do pão, é a fração do pão, que ele partiu o pão, tá bem? Então esta é a sequência. Jesus, ele toma o pão e o vinho, Jesus dá graças e ele parte o pão e entrega aos seus discípulos. Então nós temos aí a estrutura da liturgia eucarística, que é a procissão das oferendas ou a preparação das oferendas, a ação de graças, que é a própria oração eucarística, com o prefácio, né? Essa ação de graças ao Pai, a fração do pão e a comunhão. Tá bem? Então vamos terminar essa primeira parte, né, da nossa formação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.